Irmãos, a paz do Senhor hoje pela manhã. Tive uma revelação terrível. Eu via dentro de uma igreja, era como se fosse o templo central de onde eu congrego. Eu estava na galeria, embaixo tinha uma caixa de som grudado com a parede da galeria. E ali eu olhava para aquela caixa de som e a caixa de som caía. Ela era muito grande, ela tinha 3 metros de comprimento e mais ou menos 1 metro de largura. E ela caía e se despedaçava todinha. Dali eu saía de dentro daquela igreja correndo. Quando eu saía, eu encontrava meu esposo na rua. Eu pegava uma criança, saía com aquela criança na mão e eu gritava, vamos, como se fosse uma grande perseguição. E tinha um homem que vinha atrás. Eu dizia, sai de perto desse homem, com meu esposo, e saía correndo em direção a algum lugar para a gente escapar. Era algo terrível. E daí eu consegui chegar perto de uma parada de ônibus. Tinha mais coisa, mas eu não lembro de tudo. De uma parada de ônibus, como que a gente ia embora para outro estado. Daí eu me acordei. Quando eu me acordei era de manhã, né? Quando eu me acordei, virei para um lado, tive uma visão acordada. Parecia que eu estava vendo, irmãos, a paz do Senhor hoje pela manhã. Tive uma revelação terrível. Eu via dentro de uma igreja, era como se fosse o templo central de onde eu congrego. Eu estava na galeria, embaixo tinha uma caixa de som grudado com a parede da galeria. E ali eu olhava para aquela caixa de som e a caixa de som caía. Ela era muito grande, ela tinha 3 metros de comprimento e mais ou menos 1 metro de largura. E ela caía e se despedaçava todinha. Dali eu saía de dentro daquela igreja correndo. Quando eu saía, eu encontrava meu esposo na rua. Eu pegava uma criança, saía com aquela criança na mão e eu gritava, vamos, como se fosse uma grande perseguição. E tinha um homem que vinha atrás. Eu dizia, sai de perto desse homem, com meu esposo, e saía correndo em direção a algum lugar para a gente escapar. Era algo terrível. E daí eu consegui chegar perto de uma parada de ônibus. Tinha mais coisa, mas eu não lembro de tudo. De uma parada de ônibus, como que a gente ia embora para outro estado. Daí eu me acordei. Quando eu me acordei era de manhã, né? Quando eu me acordei, virei para um lado, tive uma visão acordada. Parecia que eu estava vendo mesmo. Eu vi aquela parte, a terra, ela tem várias camadas. E eu vi como se eu estivesse vendo a camada da terra, onde a gente pisa. E aí, olhando as camadas da terra, eu vi na minha frente, parecia ser um desenho, mas era a camada real da terra. E embaixo dessa camada acendia uma luz, como se fosse um laser. Acendia uma luz azul. E quando acendia, explodiu uma bomba em cima da terra. E a bomba como se fosse aquela fumaça de cogumelo, que cogumelo é aquela bomba nuclear. E eu peguei, me espantei, virei para o outro lado de cá da cama. Aí quando eu me virei, aí eu comecei a ter outra visão acordada. Comecei a ver as nuvens no céu, as nuvens branquinha, e comecei a olhar o céu. Quando eu olhei, é como se aquela bomba que explodiu, que fez cogumelo, em cima ela se transformou em labaredas de fogo, mas era muito grande a labareda, era muito grande, era horrível ali em cima nas alturas, irmãos. Se vocês souberem alguma coisa sobre esse sonho, conte. Diga-me alguma coisa, por favor, irmãos. Que Deus abençoe vocês.